Muito bom dia, amados. Aqui estamos nós novamente com a nossa palavra de Deus, com a nossa hora silenciosa. Não há dúvidas. A palavra de Deus é algo extraordinário para nós. Que riqueza enorme que o Senhor nos deu. A melhor herança que um filho podia receber de um pai é, sem dúvidas, a palavra de Deus. Hoje estamos em Atos, capítulo 11, desde o versículo 16 até o versículo 30. E nós vamos observar aquilo que está a acontecer na Antioquia. Desde aqueles crentes que saíram em Atos capítulo 8, que fugiram por causa da perseguição da igreja em Jerusalém, saíram e chegaram até esta cidade, Antioquia, e o que é que eles fizeram e como esta igreja prosperou nas mãos de Deus. É incrível, realmente. Eu penso que qualquer igreja no mundo ambiciona ser como a igreja de Antioquia. Qualquer pastor quer ter membros como estes, e quaisquer membros querem ter pastores como estes que a igreja de Antioquia tinha. Então é obviamente uma igreja extraordinária, uma igreja exemplar, uma igreja digna de imitação, e é exatamente isso que nós queremos nesta manhã realçar em relação à igreja de Antioquia. Na verdade, eu gostava de dar um tema a esta passagem, esta curta passagem, que é o crescimento da igreja. Como realmente ver que somos uma igreja que estamos em crescimento, que estamos dentro da vontade de Deus, que a bênção de Deus repousa sobre nós, que a sua graça é evidente, que almas chegam a Cristo, que os crentes respondem positivamente aos apelos do Espírito Santo, ao ensino da palavra de Deus. Então vamos ver as várias circunstâncias, os vários aspectos que trazem esse crescimento à igreja, que são fundamentais, que qualquer membro da Igreja Batista de Miratejo e de qualquer outra igreja precisam de ver nas suas igrejas a acontecer. Assim, então o primeiro aspecto que quero realçar é a pregação do Evangelho. A qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer circunstância, os membros de uma igreja têm que pregar o Evangelho. Se nós queremos ver as nossas igrejas crescerem, nós temos que pregar o Evangelho a qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer lugar. Notem o que diz a história, bem no início, no versículo 19, a partir do versículo 19, quando as pessoas chegaram a esta cidade e os judeus que vinham de Jerusalém, especificamente os de Jerusalém, não pregavam o Evangelho a qualquer pessoa a não ser aos judeus. Assim, eles ainda tinham aquela mentalidade dos judeus da circuncisão, assim, que eram crentes, mas que ainda não conseguiam desligar-se da tradição, não conseguiam pensar que os gentios também iriam receber o Espírito Santo. Então este grupo de pessoas pregava só aos judeus. Mas havia um outro grupo de judeus que tinham crescido fora de Jerusalém, fora de Israel, nomeadamente em Chipre, na Fenícia, alguns deles de Cirene, e eles então iam e pregavam o Evangelho a todos os gentios, a todas as pessoas que encontravam. E o texto diz no versículo 21, e a mão do Senhor estava com eles. Então não há dúvidas, quando um crente se propõe a pregar o Evangelho, ousadamente, a qualquer pessoa, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, olhando para cada ocasião como uma oportunidade de pregar o Evangelho, a mão de Deus está sobre essa pessoa, Deus vai prosperar para que os outros que a ouvem aceitem o Senhor Jesus, se convertam ao Senhor e a igreja possa crescer. Como é que nós podemos aplicar isto aos nossos dias? É óbvio que nós não vivemos nestas mesmas circunstâncias, às vezes sim temos alguns preconceitos raciais como estes judeus tinham, mas não é bem a nossa situação hoje. O que acontece hoje passa mais por muitas vezes ter o medo, ter a vergonha de pregar o Evangelho a qualquer pessoa, em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Notem que hoje ouvimos muitos dos crentes que não era o melhor momento para falar, senti que as pessoas não estavam preparadas para ouvir, e as pessoas não entendem as palavras que o apóstolo Paulo deu ao seu filho espiritual Timóteo: insta a tempo e a fora de tempo, prega o Evangelho. A igreja tem que entender que o seu crescimento só virá quando os seus membros pregam o Evangelho em todo o tempo, em todo o momento. Aproveitam quando os seus colegas zombam de Deus, aproveitam quando as vidas deles estão más, aproveitam quando todos estão contra os crentes.
pregam o Evangelho, percebem que é exatamente isso que as pessoas precisam, que é isso que irá mudar a história delas, a atitude delas. Então, a pregação do Evangelho é essencial para o crescimento de uma igreja. Igrejas que não pregam o Evangelho morrem, desaparecem, não têm futuro nenhum. Na verdade, estas igrejas só estão a entreter-se a si mesmas e não têm o coração de Deus para um mundo perdido. Em segundo lugar, um outro fator muito importante para o crescimento de uma igreja é uma liderança espiritual. Notem que quando em Jerusalém se ouviu que os gentios na Antioquia também estavam a receber o Espírito Santo, enviaram Barnabé. Ele chegou lá, diz o texto, e viu a graça de Deus. E notem, tudo o que irá acontecer logo a seguir mostra o resultado, assim, de um homem espiritual. Ou o fruto, ou as evidências, as obras de um homem que é espiritual, de um líder que Deus levantou que é espiritual. Então ele viu a graça de Deus e qual foi a atitude? Alegrou-se. Esta alegria é aquela alegria que vem como um ingrediente do fruto do Espírito. Assim, ele não só alegrou-se por ver, mas ele também exortou. Assim, uma das características de um missionário, de um pastor, é animar, é exortar, é encorajar, assim, é repreender, é corrigir, por meio do ensino, a todos os irmãos. Assim, então, Barnabé começou a fazer aquilo que era o seu papel. Aquilo que se espera de um missionário, aquilo que se espera de um homem de Deus. Assim, é a alegria de ver a graça de Deus. Assim, não é os ciúmes, não é a inveja por ver como os outros crescem, como os outros servem o Senhor, como os outros vão prosperando nas mãos de Deus, mas é, na verdade, ver exatamente a graça de Deus tal como ela é e alegrar-se e exortar a todos. Além disso, o homem de Deus não só tem este papel, mas também ele tem um caráter. Notem, no versículo 24, diz que ele era um homem bom. Assim, está a falar do seu caráter. Provavelmente, esta bondade está relacionada com a sua generosidade para com os outros. Assim, está relacionado também com a sua simpatia. Assim, muitas vezes a palavra bondade e a palavra benignidade misturam-se. Assim, mas uma fala das obras que fazemos e a outra fala da nossa atitude para com as pessoas. Além disto, diz o texto que ele era cheio do Espírito Santo e de fé. Assim, mostra então o seu caráter. Este era um homem, se Barnabé fosse casado, estava bem com a sua esposa. Se ele tivesse filhos, ele estaria bem com os seus filhos. Se ele tivesse um patrão, ele estaria bem com o patrão. Assim, todas as coisas que mostram alguém que é cheio do Espírito, assim, alguém que falava em salmos, cantava ao Senhor, que se sujeitava aos outros. Características que mostram alguém que é controlado pelo Espírito Santo de Deus e também era cheio de fé. Esta fé, não, é assim, não há dúvidas, é a confiança em Deus. Assim, a forma como eu e tu confiamos no caráter do nosso Deus, na sua pessoa, nos seus atributos, naquilo que Ele pode fazer, naquilo que Ele é capaz de fazer. Assim, mas também, obviamente, é aquela fé que vem das Escrituras, da doutrina, assim, que é muito importante para as nossas vidas. Além disso, por causa destas coisas, deste caráter, não é assim? Muitas pessoas se uniram ao Senhor, muitas pessoas se converteram ao Senhor. Agora, Barnabé é também um visionário. Ele percebe que o trabalho é muito, que é preciso ajuda, então ele vai buscar Saulo até a Tarso. Nós não sabemos, alguns calculam que cerca de 14 anos se passou, não é assim, desde que Saulo deixou Jerusalém, fugiu para a Cesareia, de lá embarcou para Tarso. Passaram 14 anos e provavelmente este tempo Paulo preparou-se, o Espírito Santo tocou a sua alma, o seu coração, ele era um homem bem preparado para servir o Senhor, então eles ficaram ali em Jerusalém, em Antioquia. E na Antioquia, diz o texto, eles reuniram-se por um ano e durante esse ano ensinaram numerosa multidão. Então não só vemos o caráter da liderança, mas também vemos os afazeres, o papel, o rol que os missionários e os pastores devem ter. Atenção, irmãos, porque anda aí muitos missionários que fazem tudo e mais alguma coisa, mas não ensinam. Andam por aí muitos missionários que fazem tudo e mais alguma coisa, mas não vão à igreja. Então temos que entender que um missionário, aquele que é chamado por Deus, ele está reunido na igreja, ele congrega-se, ele envolve-se na igreja e ele ensina, porque Deus, quando chama alguém, dá dons a essas pessoas para que essas pessoas ensinem.
Assim, ao longo das Escrituras, e nomeadamente no Novo Testamento, é muito importante entender isto, que aqueles que são chamados por Deus são acompanhados por dons que envolvem a pregação, o ensino, a exortação ao povo de Deus. Então temos a liderança espiritual muito importante para isto. Não é assim? E por causa disso, então, pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos, não é assim? Partidários, seguidores, apesar de ser uma expressão que era para zombar os crentes, não há dúvidas que estas pessoas foram identificadas com Cristo, e isto vem do ensino, isto vem do caráter que os homens de Deus expressam para com o mundo. Em último lugar, a última grande característica que faz ou que traz crescimento a uma igreja é a igreja responder positivamente ao Espírito Santo. Notem que vieram profetas de Jerusalém, e estes pregadores do Novo Testamento, estes profetas do Novo Testamento, eles anunciavam uma fome que estava por vir, e que o texto nos diz quando veio, nos dias do imperador Cláudio. E nesse exato momento, então, a igreja de Antioquia toma uma atitude. Mas o interessante é que estes profetas davam a entender por meio do Espírito. E não tenho dúvidas, quando a igreja ouviu que isto vinha do Espírito Santo de Deus, como também vai acontecer em Atos capítulo 13, quando o Espírito Santo fala à liderança para que separem Saulo e Barnabé para a obra que os tem chamados, mostra a sensibilidade desta igreja, o ouvido atento à voz do Espírito. Assim, há muitas igrejas que endurecem o coração quando o Espírito Santo fala, mas esta é uma igreja sensível. E não há dúvidas, quando uma igreja é sensível à voz do Espírito, quando percebe que o ensino que é dado, que a pregação que é dada é por causa da presença do Espírito Santo, e então esta igreja mexe, esta igreja move-se para fazer a vontade de Deus. E eles então mostram generosidade, mostram como o ensino teve fruto, assim como aquilo que tem sido ensinado é real nas suas vidas, assim, se torna genuíno. Então nós vemos o crescimento desta igreja, assim, em todas estas situações. E é exatamente aquilo que desejamos para nós mesmos, aquilo que desejamos para a nossa comunidade, para a nossa igreja. É este tipo de crescimento saudável que nós precisamos. Então que Deus toque os nossos corações para crescer desta forma, pregando o Evangelho, assim, procurando olhar para a nossa liderança como uma liderança espiritual, assim, com este caráter e com este papel a ser desenvolvido. E ao mesmo tempo também sendo uma igreja sensível, que responde positivamente ao Espírito Santo de Deus. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Bom dia.